Não se assuste com o barulho, isto é o barulho dessa incrível máquina que estamos vendo aí. Este vídeo gira em torno de uma imagem que eu vi há uns 10 anos atrás, onde o presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, encontra-se com o imperador do Brasil, Dom Pedro II, no distante ano de 1876, na Filadélfia, Pensilvânia, durante a feira do centenário da independência dos Estados Unidos. Então, começamos aí com uma música eletrônica meio industrial, porque este encontro aconteceu quando Ulysses Grant e Dom Pedro II foram convidados a ligar o botão de partida desta grande máquina a vapor. Ou seja, esta grande engenhoca que a gente está vendo aí, e que até parece uma máquina do tempo, mas não é. Então, agora já estamos vendo a máquina em uma gravura colorida e vemos aí em cima desse patamar o Ulysses Grant e o Pedro II. Vamos enquadrar um pouquinho mais essa imagem para que a gente possa reconhecer o Grant e Pedro II. Creio que quem está do lado direito seria o Pedro II e do lado esquerdo, bem mais à esquerda, certamente com sua esposa do lado, é o presidente Ulysses Grant. Dom Pedro II, imperador do Brasil, todos os brasileiros sabem quem é. Ulysses Grant nem todo mundo conhece. Nos Estados Unidos é quase que impossível ir a alguma cidade onde não exista uma rua com o nome de Grant. Ulysses Grant foi o 18º presidente dos Estados Unidos e antes de ser presidente, ele liderou o Exército da União como comandante em chefe, ou seja, comandante geral das tropas de Abraham Lincoln. E agora, de curiosidade, vemos Dom Pedro II com seus dois genros durante a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II provavelmente deve ter visitado. Esta gravura representa a visita de Dom Pedro II em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E esta aqui é uma foto do General Grant durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Até onde sei, Dom Pedro II apenas visitou tropas durante a Guerra do Paraguai. Quem teve uma participação mais efetiva foi o Conde D, marido da Princesa Isabel. Então, agora vamos dar mais uma olhada nesta grandiosa máquina a vapor, que foi uma das estrelas desta feira do centenário da independência dos Estados Unidos, e também olhar uma foto do pavilhão desta feira. Então, observe que esta imagem aí, existe uma de cada lado. Isto é porque nos primórdios da fotografia, eles olhavam a fotografia com uma espécie de binóculo, colocava isso aí na vista para dar uma ideia tridimensional. Por isso muitas dessas imagens antigas aparecem com a repetição da imagem, uma de cada lado. Outra curiosidade é que nesta feira o Dom Pedro II conheceu Graham Bell, que é tido como o inventor do telefone. E nesta época ele trouxe um aparelho para o Brasil e foi um dos primeiros países fora dos Estados Unidos onde se instalou uma linha de telefone particular. A presença do Pedro II nesta feira da Filadélfia foi apenas um episódio de uma viagem de 3 meses que ele fez aos Estados Unidos. Esta viagem não foi em caráter oficial, foi em caráter particular, mas ele participou de inúmeras cerimônias e se encontrou com o presidente dos Estados Unidos por mais de uma vez. A imprensa noticiou bastante a visita do imperador Pedro II e ele era muito bem visto lá nos Estados Unidos. Dom Pedro II era uma pessoa que tinha um certo carisma pessoal, tinha a capacidade de ser simpático e agradável, uma boa conversa, e realmente ele conquistou os americanos naquela época.
Durante esta viagem de 3 meses nos Estados Unidos, ele visitou 31 cidades, ou seja, foi um mega passeio, uma coisa incrível, né? E ele inclusive veio da Europa. Essas linhas que a gente vê em amarela foram feitas por ferrovias e em azul por barcos a vapor, aquelas barcaças típicas do Mississippi que são famosas, né? Uma coisa interessante que eu só vi esse mapa agora, recentemente, e quando eu era novo, junto com meu irmão, nós fizemos uma viagem também, seguindo de Nova York, chegamos na costa leste e atravessamos os Estados Unidos de trem. Compramos um passe de uma companhia estatal chamada Amtrak, uma estatal, e com esse passe você podia viajar para qualquer lugar dos Estados Unidos. Então nós fomos de Nova York para São Francisco e ali conhecemos algumas cidades nesse meio termo. Ou seja, íamos fazendo paradas em Chicago e outras cidades do meio do caminho. Em outra vez que eu voltei nos Estados Unidos, eu estive em New Orleans e parece que o Dom Pedro II esteve por ali também, na Louisiana, mas ele não esteve na Flórida. Eu também nunca estive na Flórida. É interessante essa coisa de viagem, que muitas pessoas falam, eu nunca tive a oportunidade de viajar. Realmente, o Dom Pedro II era um imperador, tinha uma renda altíssima, mas uma pessoa comum, ela pode viajar. Não existe essa coisa de nunca teve oportunidade. Ela tem que criar oportunidades. É uma questão de escolhas, do que você vai gastar na sua vida. Bom, este é apenas um vídeo pragmático, reportando esta viagem do Pedro II, sem tomar partido a favor de república ou monarquia, ou seja lá o que for. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.